Está começando o primeiro podcast do Alt F4. Eu sou Felipe Caravelli, mais conhecido como Spawn. E eu sou Felipe, mais conhecido como Albieri. No primeiro tema do nosso podcast, a gente vai falar sobre jogos, sobre a indústria, sobre o desenvolvimento dos consoles, a participação especial do nosso amigo Thiago Santana. E aí galera, muito prazer estar aqui com vocês no primeiro episódio para falar sobre videogames. Alt F4. A gente quer deixar claro que nosso podcast vai tratar sobre vários outros assuntos também. A gente vai focar mais nos jogos nesse primeiro episódio, mas a gente vai falar também sobre filmes, séries, quadrinhos, sobre séries de TV, sobre muita coisa que a gente gosta, coisas ligadas ao entretenimento, que a gente tem certeza, ou a gente espera que vocês vão gostar. Vale lembrar que eu e o Felipe nos conhecemos graças aos jogos, né? Pois é, já tem 7 anos, né, cara? 7 anos, exato. Tinha uma equipe de RPG Maker, né? A nossa finada Expert, né? Expert Makers aí e tal. Por favor. Vamos lembrar sempre do nome dela, né? Que é uma coisa foi muito importante pra gente. Vamos começar então com a década de 60, com os jogos eletrônicos, né? Que foram criados em laboratórios, né? Por cientistas militares, naquela época da Guerra Fria e tal. Nego não tinha muito o que fazer. Tem aqui um equipamento aqui, vamos fazer uns joguinhos aqui, vamos ver o que vai sair, né? Então, aconteceu que os primeiros jogos foram criados, na verdade, em laboratórios da Força Aérea Americana, se eu não me engano. Isso, acho que é isso mesmo. Eles foram criados por cientistas, não por game designers, como são feitos hoje, né? Os jogos, o cara era provavelmente um engenheiro, ele usava os computadores da Força Aérea Americana pra brincar. Na época era o que tinha disponível para ele, né, criar. E, como eu sempre falo, né, mente ociosa, né, sempre inventa alguma forma de fazer alguma coisa espetacular. Exatamente, né. Então assim, eu acho que era muito aliado à curiosidade de estar, aprendendo coisa nova ali, de estar desenvolvendo coisas novas que antes não tinham sido, né, vistas, né, antes, né. Então, tem aquele joguinho do tênis lá que era feito naquele equipamento, como é que chama mesmo, Felipe? Eu esqueci. Osciloscópio. Osciloscópio, exatamente. Então, tinha aquele joguinho de tênis que, pra época, era um joguinho foda, né, cara? Se eu tivesse a oportunidade de jogar por curiosidade, talvez eu até me divertiria com aquilo, né? Ah, com certeza. Eu nunca tive a oportunidade de jogar esse também, mas dá pra ver que é muito divertido. Só observando tu consegue sentir. É aquela representação simples, né, do que é um entretenimento, né, pra pessoa, né? É uma bolinha quicando pra um lado pro outro, né? Por que não? Já é um jogo aí, né? Faz lembrar o quanto a gente parece macaco. Não tá muito longe, né? Não tá muito longe. Tem uns que estão mais perto que outros, né? Então, depois desses experimentos dos cientistas nos laboratórios, surgiu finalmente o primeiro console doméstico, o Magnavox Odyssey, criado pelo Ralph Baer, um veterano da Segunda Guerra, que foi lançado em agosto de 72, que vendeu até 74 cerca de 330 mil unidades. Que, é um número muito impressionante para a época. Realmente tinha um mercado que estava, né, querendo crescer ali, né, de jogos. Sim, e vale lembrar que o Magnavox, ele tinha apenas um jogo. A pessoa jogava aquele jogo. E era sensação no momento, né? Era basicamente, você tinha... Ele era um jogo eletrônico, né, primeiramente. E ele era um jogo muito analógico ainda, né? Porque você vê que você tinha basicamente um console que permitia que você mexesse um cursor, páginas de plástico que você colava no visor da sua tela e tal, e eles eram jogos. Era uma maneira muito... que não se encaixa hoje em termos de jogo digital, né? De jogo de... Ali eu tenho um jogo já construído dentro de um código, né? Um bom passatempo pra época. Exatamente. As pessoas não era o que tinha que fazer. As pessoas estavam tentando descobrir algo novo para fazer. Em vez de ficar sem fazer nada no seu tempo livre. Exatamente. Na verdade, antes de lançar o Magnavox, um mês antes foi fundada a Atari. Pelo Nolan Bushnell e pelo Ted Dabney. Que o Pong, né, que foi o primeiro jogo da Atari, foi lançado em 74 em arcade. E o Pong, né, é uma definição de clássico. Inclusive, isso teve um problema jurídico na época com o Magnavox e a Atari, porque o Ralph Baer, ele falou que plagiaram de fato o jogo dele e tal, e... Mas vamos pensar que isso é bem comum, né? Até hoje acontece muito, né?
como eu tava falando contigo outro dia sobre isso, que tipo, todo mundo tem ideias, né? E todo mundo tem as melhores ideias. E todo mundo acha que tudo é plágio, né? O cara, sei lá, inventou o Facebook, entendeu? Ele plagiou, sei lá, o cara que inventou outra rede social anterior. Exatamente, o Pong, aliás, era tipo o primeiro jogo que tinha saído, né? Então, tipo, ele tinha que estar em algum lugar, né? Ele era o que vendia, né, o produto, né? Por assim dizer, né? Então. E com certeza, o desenvolvedor do Pong ganhou muito mais dinheiro do que o Ralph Baer, né, cara? Com certeza, deve ter ganhado bem mais. Tanto que em 76 foi lançado o Home Pong. Né, que foi a versão caseira, né? Versão doméstica e tal, que ao invés do cara comprar um arcade gigante, né, aquele de boteco, né, tipo, o cara tinha, né, o que pode se chamar de videogame, né, que é tipo um console, né, basicamente com 2 controles, né, 2 manetes lá e tal. Vale lembrar o que eu falei agora também, versão caseira, né? Quando eu falei versão caseira, eu não tava pensando assim, a versão que o cara fez em casa. Fez na garagem. Uma versão que as pessoas podiam usar em casa. Eu e o Thiago, a gente, né, recentemente foi no Shopping Morumbi e tinha lá o Telejogo 2 pra gente jogar, que tinha o Pong lá. Eu até perdi, né, pro Thiago, né, mas vou até ficar uma revanche dele aí qualquer dia aí. Mas foi uma experiência bacana, né, Thiago? Um dia teremos o nosso pra ficar jogando o dia todo. Exatamente, essa é a ideia. E em 77 foi lançado então o Atari VCS, ou Video Computer System, né, que foi renomeado para Atari 2600 depois do lançamento do Atari 5200 em 1982. E bom, todo mundo conhece, né, o Atari 2600, ele acho que é a definição de clássico, né, se tratando de jogo, né, e tal. Sem dúvida. O Atari 2600 eu acho que foi o meu primeiro videogame, vale lembrar, né? Eu tenho até saudade de jogar, às vezes eu, né, joguei jogos muito bons no videogame. Sim. E não, só tenho boas lembranças. Graças ao seu Atari, você está hoje falando sobre videogame. Com certeza o Atari 2600 foi um videogame muito bacana, porque eu tive a oportunidade de apertar um botão vermelho e segurar uma vareta, né? e ser feliz pra caralho, né? Que mal, hein? Ficou meio... Tá. O Atari 2600 também, ele introduziu uma novidade que foi o microprocessador, né? O hardware dele era baseado em microprocessadores, né? Então os cartuchos, né, agora vinham com o código do jogo. Você não tinha que fazer aquela placa, né, de chip, né, integrada, para você produzir apenas um jogo e tal, aí vou lançar um outro jogo, então tem que fazer uma outra placa. Não, agora você tinha um slot, né, e você colocava o cartucho do jogo que você queria, dava o start lá. Então essa foi, um dos principais fatores do sucesso do Atari 2600. Ele veio em ótima hora, né, apresentou jogos aí que a gente vai falar aqui. Isso me lembrou de uma coisa da qual a gente não tinha falado antes ainda, que é que os processadores da época do tênis para 2 lá, eles eram, o processador ele identificava, em vez de processos, né, eram papéis furados dizendo que o computador estava pensando em bits. Tá merda, cara. Né, o computador pensava eletricamente o que era, assim, datado em pedaços de papel. Bom, aí a gente, né, vamos falar dos jogos, né, finalmente. Vamos falar dos jogos de Atari, né, que acho que tem bastante coisa pra falar sobre isso, né. Tem o River Raid, né, que foi um jogo, um dos melhores jogos, né, do Atari, né. Porra, cara, imagina, eu acho que ele é melhor do que Ace Combat 3, por exemplo. Entendeu? É um jogo de avião muito mais realista. Porque aquele jogo tu bate em qualquer coisa e o avião explode. O que na verdade é o que acontece. Nesse Combat, você pode ir de bico em direção ao chão, que o avião não explode. Então, que é o princípio, né? É exatamente a realidade. É o princípio básico pro jogo ser pelo menos real, né? O avião bate em alguma coisa, ele explode, né? Não vai quicar, né? Não vai dar alguma coisa assim. Não, e assim, era um jogo bacana, né, cara? O negócio de você abastecer, né, um aviãozinho e tal. Já tinha uma ideia bacana ali, já pra época, né, pô? E outra coisa, se tu não pegasse os postos de combustível, se tu não precisasse daquele combustível, lá você estourava ele e ganhava pontos por isso. Ou seja, se tu não quisesse usar, tu podia transformar aquilo em ponto. Era muito legal. Então você dependia muito mais da tua habilidade. Você tinha como, assim... Você controla o que você quer fazer, você administra o que você quer fazer ali, né? Dar essa opção pro jogador é uma coisa muito bacana, né?
Tem o Enduro também, né, que pô, é um clássico também. O Enduro já introduziu, na minha opinião, eu não conheço nenhum jogo anterior, mas o Enduro introduziu a ideia de um 3D, porque na verdade tu tá com o carro, embora o carro esteja parado na tua tela, o cenário tá em constante movimento, né? Aquela coisa de mecânica 3D, né, de um jogo 2D. Conforme você teria um tempo para jogá-lo, que era até acabar o dia. E muitas vezes você jogava várias vezes a mesma coisa, a mesma fase, e não cansava, só para tentar ganhar. Isso é uma época que realmente os jogos, né, cara, a gente jogava só pra... Só pra falar pro seu amigo que você conseguiu e ele não. Por aí mesmo. E um outro jogo que foi bastante famoso foi o Frogger. Digamos que uma pessoa tentando atravessar a rua. Que no caso é um sapo. Na verdade é um sapo, mas que já é, mas é a mesma ideia. A ideia é essa. Né? A consequência, pelo menos, é essa, né? É a mesma. É a mesma, né? O objetivo é não ser atropelado. E aí que tá, eu acho muito mágico. É o seguinte, lá tu vê um quadrado, imagina uma bola, certo? Imagina, tu vê um quadrado, imagina um sapo. Hoje tu vê uma bola, não dá pra fazer o contrário. Não dá. Tu vê uma bola, Era uma época que você tinha que ter muita imaginação. Imagina, claro, não tem como tu ver uma bola hoje e imaginar que aquilo é um quadrado, tipo, só se tu retardado, né? Exatamente. Tinha o Pitfall também, né? Pitfall é muito legal, cara. Teve vários remakes. Sim, é um clássico, né? Com motivos pra ser clássico. Ele tem. Primeiro jogo onde tu é, na verdade, o Indiana Jones, né, cara? Aquele sonho, né? Bem colocado, o Indiana Jones. Pode-se dizer que foi até meio que a ideia do Indiana Jones no jogo, que é um aventureiro pegando barras de ouro, atrás de tesouro. Mas é isso. Mas é isso mesmo. Esse é o jogo. Space Invaders, cara. Space Invaders também, um sucesso nos arcades, né? Cara, quem jogou Space Invaders? Todo mundo jogou Space Invaders, né, cara? Não, nem todo mundo, mas quem jogou Space Invaders naquela época do Atari, jogou. E quem não jogou Space Invaders, morra. Não tô brincando. Não, jogue, por favor. Se você quer jogar um jogo que melhor representa aquela época, é o Space Invaders. Porque o homem já tinha ido à Lua e tipo, já tinha criado aquela imaginação do espaço, né? Do que tem no espaço e tal. E era uma coisa muito presente na época, apesar de ser um jogo japonês e tal. Tem essa ideia de você estar defendendo um ponto de contra alienígenas, invasores e tal. E o jogo vai ficando cada vez mais rápido, vai dando um ritmo pro jogo. Então, tipo, é muito bacana isso. Foi um jogo muito legal de se jogar na época também. E tinha o Pac-Man, né, cara? Tinha o Pac-Man. O Pac-Man era, porra, eu acho que foi, assim, o primeiro jogo, ele inventou o personagem, logo o primeiro jogo que já veio com o personagem, já veio com o Power Up. Isso é uma coisa interessante, personagem, né? Exatamente. Você consegue imaginar, né, porque apesar de a gente ter falado sobre outros, o Pac-Man foi um precursor porque ele já estava nos arcades, e foi a primeira vez que você podia identificar, tipo, ainda que fosse uma bolinha amarela, né, que comia objetos e tal. É mais quadrado do que redondo, né, vamos lembrar. No começo sim, principalmente. Mas ele, tipo, as pessoas começaram a enxergar uma certa identidade, né, tipo, pareciam mais humanos, né, eram mais humanizados esses personagens, né, o Pac-Man introduziu esse conceito, né, de humanidade, né, nos jogos. E uma coisa pode lembrar que foi o primeiro jogo que usou publicidade vendendo o próprio personagem como boneco, urso de pelúcia. O merchandising do Pac-Man de pelúcia. Exatamente, o Pac-Man de pelúcia. Um bicho de pelúcia, né, bidimensional, né, tipo... E é até interessante perceber que o Pac-Man, essa ideia de power-up dele, de comer as bolinhas e depois comer os inimigos, levou pro Donkey Kong, né? Que o Super Mario pega... Que é outro jogo, né? Que tem que ser falado, né? Que ele pega lá o martelo e ele começa a quebrar aquelas pizzas. Que eu e meu irmão falávamos que era pizza. Pizza. Mas eram as pedras, eu acho. Os barris. Pizza. A gente chamava aquilo de pizza, a gente não sabia o que era, né? Umas coisas coloridas. Né? Dizia que a gente tava pulando por cima das pizzas. Era qualquer coisa, né, mano? Era qualquer coisa. Não, o Mario era um canador italiano, né? Por que não poderia ser pizza, né? Pô, claro. Exato, a gente não sabia nem que era o Mario, na real. Na época eu não sabia, né? Mas ok. E é bem, assim, é bem claro que quando tinha lá os fliperamas com Pong, as pessoas não
Não independia do sexo pra jogar. Agora quando tu botava River Raid, Enduro, por incrível que pareça, os homens se interessavam mais por esse tipo de jogo. A mulher não queria saber de atirar em não interessava realmente, eu imagino, né? No máximo um Frogger, assim, é o jogo mais violento que elas conseguiam imaginar, era um sapo sendo atropelado naquela época. Justo. Depois do sucesso do Atari com esses jogos clássicos e tal, surgiu finalmente o primeiro console da Nintendo, cara. A Nintendo, que foi uma empresa fundada em 23 de setembro de 1889, em Kyoto ainda, não era nem Tóquio na época, Kyoto no Japão, obviamente, e foi lançado o Nintendo Entertainment System. Antes a Nintendo fazia, tipo, jogos de carta, fazia outras coisas, mas já envolvendo com o jogo, né? Vale lembrar que o Donkey Kong do Atari foi feito pela Nintendo. Pois é. Então o Nintendo Entertainment System foi conhecido como Nintendinho por nós aqui no Brasil, foi lançado em julho de 83, com o nome de Famicom, né, que significava Family Computer no Japão. E ele foi um console muito barato, né, o Hiroshi Yamauchi, né, que era o presidente da Nintendo na época, falou que eles tinham que desenvolver um console que fosse muito potente, de tecnologia muito boa, mas ele tinha que ser barato. Ele tinha que ser pelo menos melhor do que o Atari 2600. Eu fico imaginando ele, japonês, falando assim: nós temos, né, que desenvolver um console, né, com... Console balato? As pessoas têm muita diversão, né? Sacanagem, um japonês vai ouvir isso aqui. Ai. O Nintendinho foi um dos consoles mais bem aceitos e um dos mais populares do mundo. Até hoje. É verdade. Vendeu mais de 60 milhões de unidades. Eu fico pensando assim, tu imagina, né? Antigamente os videogames vendiam, sei lá, 330 mil unidades. Foi o caso do Odyssey, né? E depois 60 milhões, né? Como? Era uma coisa que, tipo, inacreditável, né, cara? Tipo, do nada, assim, você vê que isso pode dar certo, né? Esse negócio de jogo. Era a nova evolução na vida das pessoas. Tem um videogame. Era a nova tecnologia chegando. E se eu fosse um empresário naquela época, mesmo que eu não gostasse dos videogames, eu iria investir, porque um mercado que cresce dessa forma, Aliás, isso foi bom você ter lembrado que o Nintendinho surgiu numa época em que tava uma crise danada na indústria dos jogos, que foi o crash dos jogos na década de 80 com a Atari. Porque os jogos da Atari, que a gente citou que são jogos bons, tinha muito jogo porcaria também, né? Como tem hoje. Mas na época tinha muito jogo porcaria. E como o Atari era, tipo, o principal, né, de todos os outros consoles, né? A pirataria foi uma coisa que fez acontecer esse crash dos videogames. Até na época. Era muito jogo ruim feito, foram muitos jogos feitos e com a qualidade péssima. Clones de jogos do Atari e tal, porcos, né, mal feitos, né? Um dos jogos que podemos citar é o jogo ET. Foi uma expectativa tão grande que o filme foi bom. O jogo era uma merda, uma porcaria. O jogo, até eu lembro do documentário que a gente assistiu do Discovery, que o jogo que fez o presidente da Atari chorar quando ele viu o jogo. Tipo, foi uma coisa muito ruim mesmo, cara. Eu fico pensando assim, e com razão, né, ele chorou, mas eu fico pensando assim, o ET é um clássico do Atari. Não Por deixa ser de tão ser. ruim, ele se tornou icônico. A gente não pode dizer. Aliás, era um pecado a gente ter passado. Foi um pecado a gente ter passado o Atari sem falar do ET, né, cara? Que foi, tipo, ele é um episódio por si só, né? Eu tenho certeza que quando o dono da Atari viu aquele jogo, ele quis mandar o jogo pro espaço. O engraçado é que assim, a indústria de games é muito simples, né? Ela funciona da seguinte forma: tu faz algo que o público gosta e ele compra. O produto tá ali, eles interagem com aquele produto de uma maneira que você não pode colocar isso em filme, por exemplo, né? E talvez nem em música também, porque ali é um conjunto de todas essas coisas. Não, sem dúvida, ele participa muito mais, mas o que eu queria tentar é o seguinte: as pessoas acabam perdendo, assim, essa dignidade de produção dos jogos, porque eles dão espaço para pessoas não tão brilhantes quanto os criadores de jogos administrar as empresas, né? Que foi o caso da Atari, né? Era um produto novo, desconhecido por todos ainda. Não tinha um técnico específico para
digamos, uma pessoa específica para administrar uma empresa de videogames. É verdade, é verdade. Vamos dizer que até hoje isso é meio precário, né? A gente Tem muitas. títulos sendo estragados aí. O Super Mario Bros, né, que acho que não precisa de apresentações, né, foi um dos jogos de maior sucesso do Nintendinho, né, e... Não pequenininho, né, cara? Simplesmente ele é o maior jogo de sucesso de todos os jogos já existentes no mundo. É o que vende, né, os consoles da Nintendo até hoje, né, pô, o Super Mario, todo mundo tem história de jogar o Super Mario. Se não jogou, cara, porra... Já sabe pelo título do podcast, né, cara, já sabe o que fazer. Aproveita o título do nosso podcast, né, e executa nossa dica. Ele salva a mulher várias vezes e mesmo assim as pessoas querem jogar. É uma história Tu falou uma outra coisa. Foi com Super Mario a introdução, provavelmente, do primeiro conto de fadas de verdade num jogo de videogame. Porque tu tem uma história, o cara ele passa por vários desafios, né? Ele pula por penhascos, ele, né, assim, ele pula em monstros, né? No caso seria tipo, ele golpeia monstros, seria a ideia. Eu acho que na época não. Correto. Claro. Meu, Zelda, quem nunca jogou, porra, novamente, Alt F4. Pelo menos jogar o jogo, pra saber do que eu tô falando. É sensacional, cara. Quem não jogou Zelda não sabe o que é videogame. Posso garantir isso. Eu joguei o Zelda só no 64, mas não vou dar o Alt F4. Que bom. Esse não vale Alt F4, né? Esse não vale. Não, mas Thiago, não que você seja café com leite, mas você jogou, entendeu? Você sabe do que se trata. No Zelda, o Link é esse personagem, o cavaleiro, né? Até mais, né? Porque ele desenvolve, né, durante a aventura e tal, tipo, tem aquele negócio da jornada do herói, né, do Campbell lá e tal, que você começa fraco, né? E você vai desenvolvendo suas habilidades e tal, e você vai aprendendo, à medida que você vai jogando também, ficando melhor, você vai conquistando as coisas pra você vencer no final, derrotar o Ganon e tal, e salvar. E essa sensação de learning que o personagem tem, né? Essa sensação de aprendizado que tu tem na tua vida também, acontece mutuamente entre tu e o jogo, né? E o personagem e o jogo. Então te faz pensar como viver mais como personagem, né? É diferente do Super Mario, tu já começa na primeira fase, tu tem o power up lá e vai ser sempre igual, né? Não muda. Sim. No Zelda, tu aprende, tu ganha coisas que tu não tinha no começo. E que tu não tem como ter no começo se tu não tiver aprendido a usar aquilo, ou aprender a jogar, né? É muito interessante isso, acho muito bacana. Muito bacana isso, com certeza. O Castlevania foi também um dos jogos absolutos, né, do Nintendinho e tal também, que teve o remake, né, do Super Nintendo, que a gente vai falar mais adiante. Mas o Castlevania, cara, era um jogo muito foda de aventura também, que entra também nessa ideia de uma jornada, né, uma aventura em busca de um objetivo, né, no final, né? E, pô, era muito difícil também jogar Castlevania, cara, tipo... Cara, era muito tenso jogar. Com certeza. Meu, eu acho que foi um dos jogos mais difíceis que eu já joguei, assim como Battletoads também. Battletoads, cara, né? É um jogo do Nintendinho que é o Cabal. Ele é muito foda Battletoads. Mas no Castlevania também tem aquela coisa que eu falei lá do começo, né? E, pô, no Castlevania tu vê aquela porra daquela corrente ou chicote. Cara, tu tem que imaginar que aquilo é uma coisa maleável. E na verdade, os gráficos são uma coisa dura, né? Parece que tá tipo... Sim, as animações são tipo... bem duras, né? A jornada do Simon Belmont pra derrotar o Drácula se tornou uma coisa muito frequente, né? Já que todo Castlevania praticamente se trata de um personagem, né, não necessariamente do clã Belmont, mas sempre começa no castelo, né, do Drácula e tal. Você tem que percorrer o castelo até encontrar o próprio e derrotar ele e tal. Tipo assim, apesar de ser uma ideia meio batida e tal, funciona, cara. Funciona até hoje. O jogo Castlevania é um jogo foda. Você tem que jogar, né, Castlevania. Eu não sei, eu acho que foi lançado um agora pro PlayStation 3, mas não é igual, com certeza não tem a qualidade, até porque é muito difícil atingir aquela qualidade que eles tinham na época do Nintendo. Né? Tinha um charme, cara. Todos os jogos do Nintendinho, mas principalmente os primeiros, né, cara? Eles tinham um charme que os jogos de hoje não tem, cara, mais.
eram jogos carismáticos, né? O Final Fantasy também já veio, né, com aquela ideia de anime, mangá ali, aquele estilo de desenho japonês, que é bem essa característica japonesa mesmo, né, de ter uns personagens mais bonitinhos, que nem aconteceu lá com o Pac-Man, como a gente já falou, né? Ele tem essa, vamos dizer assim, essa vontade de ser, assim, que tu goste do personagem, porque ele é legal, ele é bacana. É bacana, você se identifica mais com os personagens, né? E o Final Fantasy também um jogo que é um dos meus jogos favoritos, né? Eu não sou fã absurdo de Final Fantasy, mas é um dos meus jogos favoritos porque foi a primeira vez que eu tive um contato com o mundo, né, de RPG e tal, e você poder desenvolver o seu personagem também. E você tem, tipo, decisões no jogo que você pode tomar. E você pode encarar aquilo como uma história realmente, tal. Tem um diálogo, né? Tem uma história envolvente ali e tal. Tem uma trama que te prende, cara. E você quer saber desesperadamente o que vai ter depois. Diferente um pouco do Mario, que é um jogo mais de ação e tal. O Final Fantasy era um jogo de diálogo. É um jogo que você tinha que escolher as coisas que você ia fazer e tal. Você tinha um controle maior sobre o jogo, né? Como meu segundo videogame foi o Master System, né? O primeiro jogo de RPG que eu joguei, eu não sei o nome, mas ele era muito diferente do Final Fantasy. E se ele fosse o Final Fantasy, né, se ele fosse como o Final Fantasy foi, eu seria muito mais feliz. Porque no Master System o jogo, ele era o meu personagem, ele era um quadrado, apenas um quadrado, né? Ele não era um quadrado com um bonequinho dentro, não, ele era um quadrado mesmo. Ele era um quadrado, era uma linha. E tinha um mapa, daí tu passava com um quadrado por cima, e daí ia pra batalha, e daí ali aparecia teu personagem num canto, dizendo quais informações que ele tinha, e o monstro no meio da tela, né? Era muito diferente, assim, era muito diferente. Tu não tinha um personagem andando, tinha um quadrado e tu ia clicando, vamos dizer assim, como se fosse, né? Como cara, se fosse... nunca vi esse jogo, cara. Eu não lembro nem o nome, mas... Vou ter que procurar saber disso aí depois. Um jogo que a gente pode relembrar também é o Mega Man. Mega Man. Pô, Pera aí, o Mega Man é do desenho e depois virou jogo, né? não, Era ao contrário. Virou jogo e virou desenho. Então eu vou falar. Não, mas foi bom tu falar também, foi bom tu lembrar disso, porque eu Fala- assisti o anime inteiro do Mega Man. Então, vou falar Sozinho, assim, porque o Felipe não quis assistir comigo. Uhum. vou E falar ainda bem assim. que ele não quis, porque era ruim pra caralho. Tem que falar então. Tem uns episódios que é bom. Eu assisti. Cara, é porque tu não viu recentemente, cara. Tu viu na época só. Tu viu na época, quando tu era criança, né? Tu viu na SBT, porque se tu viu na SBT, eu também achava bom pra caralho. Eu vi. Eu sei a musiquinha até hoje, né, cara? Mega mas- Man. Mas não, o Mega Man, cara, o Mega Man, tipo, assim, eu vou te ser sincero, eu não sou muito fã de Mega Man. É um jogo bacana, assim, tipo, né, é divertido jogar, é um jogo bonitinho, né, e tal, mas é um jogo muito difícil também em alguns momentos e tal, mas eu não sei, eu nunca me interessei tanto. Acho que desses outros jogos, assim, eu sempre fui mais fã. E o Mega Man meio que ficou em segundo plano, assim, eu nunca... Lembrando, eu acho que quem inventou Contra, eu não sei se qual jogo veio antes, mas eu acho que quem inventou Contra se baseou muito no Mega Man, né? Ou quem fez o Mega Man se baseou no Contra. Ah, porque... É verdade, é verdade. O jogo é muito parecido, É né? parecido, é bem A diferença é que parecido. A diferença é que o Contra foi feito, tipo, é um Mega Man pior. É um Mega Man mais hard, né? Mas é pior no sentido de mais difícil, né? Porque é um outro jogo também, né? Do Nintendinho também, né, cara? O Contra teve até uma versão pro Dynacon lá com a arminha. Puta, Dynacon, cara. Nossa. Dynacon, inclusive, foi o meu primeiro videogame, cara, Dynacon. Dynacon era um Nintendinho. É o clone do Nintendinho brasileiro, né? Com a arminha. Com a arminha, tinha Light... Como é que chamava lá? Light Laser? Light Phaser? Como é que é? Light Gun. Eu Tinha lembro Light que Gun. tinha um jogo que tinha que ficar matando os pombos, velho. Então, Os patos. Dá tu tiro tinha- nos patinhos, com o cachorrinho filha da puta. Esse jogo também é um clássico aquele também. jogo de Nintendo, aquele jogo ali. O Dynacon eu acho que é um Nintendinho, eu tenho É uma certeza. cópia, é um clone de Nintendinho, é assim. Porque tu tinha Gauntlet pra Dynacon, tu tinha jogos pra Nintendo todos, né? Tu tinha até o... Tinha joguinho de tênis, Pac-Man, né? Tinha uma porrada de...
Depois do sucesso do Nintendinho, né, a Sega Enterprises, né, que foi uma empresa fundada em 1965, também foi refundada como Sega Corporation em 2000, ela lançou o primeiro console dela, o Sega Master System, né, que até hoje é fabricado no Brasil pela Tectoy, vale dizer, né. Isso é uma curiosidade muito interessante, porque eu não sabia disso. Mas é verdade. É fabricado até hoje, né? Aliás, tá tendo um revival também do Master System, né, de ter um tempo atrás aí e tal. O Mega Drive eu sabia que ele era fabricado. Recentemente eu vi o jogo do milhão no Mega Drive, né? Puta, cara, é verdade, velho. Eu tenho uma história triste com o Mega Drive também, vale acrescentar. Uma vez o Mega Drive lá de casa estragou, a gente levou pra consertar e o cara que foi consertar roubou o Mega Drive da gente. Puta, cara, que mal, cara, meu Deus, velho. Isso me lembrou uma outra história que eu vou ter que falar daí do Super Nintendo, porque eu tenho essa mesma história triste com o Super Nintendo. Por isso que você não riu, né, cara? Porque você não mal, né, cara? Eu também... Eu fui solidário, né? Foi solidário, compadeceu com a história dele. Eu também tenho uma história triste do Super Nintendo que minha empregada roubava minhas fitas, velho. Puta que pariu, cara. Não, eu não tive essa tristeza na minha vida, ainda bem. Eu não tive empregada. Porra. Agradeço, velho, que ela roubou meu Mortal Kombat original com a revista. A revista ainda, boa coisa. Caralho, que filha da puta. Caralho, velho. E ele foi o concorrente direto do Nintendinho, né? O Nintendinho tinha sido lançado 3 anos antes, né? Ainda tava fazendo um sucesso do cacete. Bem pelo contrário, né, Felipe? Era ali naquela época que ele tava fazendo o maior sucesso, né? Foi, tipo, os caras tiveram que ter bolas, né, milhões, né, pra lançar um console pra bater de frente com o Nintendinho, né, cara? Que, tipo, era foda, né, cara? Funcionou, porque nessa época tinha muito jogo bom já sendo lançado para Master System. O Sonic foi lançado primeiramente pro Master System. Aliás, o Sonic, ele se tornou mascote da SEGA realmente na década de 90, mas... Como o Mario é mascote da Nintendo, o Sonic é mascote da SEGA até hoje. Até hoje, vai ser sempre, né? Vai ser sempre lutando com o Mario. Não, mas você vê que hoje em dia, apesar de eles ainda trazerem esse elemento de competição entre o Mario e o Sonic, como a SEGA meio que saiu, né, de cena em termos de console, o Sonic hoje tem jogos, né? Tem jogos. Fora que a Nintendo, se eu não me engano, comprou os direitos da SEGA, né? E hoje... jogo do Sonic pra Xbox também, né? 360, né? Então, tipo, o Sonic agora já é meio que arroz de festa, né? Tipo, é de todo mundo. É de todo mundo, né? Mas na época o Sonic era, tipo... Ele era o personagem, né, cara? Pra bater de frente com o Mario, porque ele era um personagem visualmente mais interessante, né? Pra os jovens, né, e tal. E ele tinha um elemento de velocidade, ele parecia um personagem mais foda, assim, que o Mario, né? Que é, tipo... Com certeza, cara. Com certeza. Gordinho, né, carismático. E o Sonic não. O Sonic era bad boy, né, badass, né, motherfucker e tal. E Cara, vamos combinar que assim, é só olhar pra cara do Mario, que ele tem aqueles olhos pra cima, né, com a carinha de feliz, assim. O cara é um encanador que pula em tartaruga, né, cara? O Mario, o Sonic é um porco espinho, assim, sabe? O visual dele é agressivo, ele tem olhos malvadão, assim. Ele, né, o Sonic é... Vamos dizer assim, ele tem essa ideia mais... O cara é mal. Rebelde, né, cara? Rebelde, é. Exatamente. Tem o cabelo pra cima. Todo... Tem o moicano. Tem o moicano azul. Moicano azul. Moicano azul, né? Puta que pariu, né? A gente acabou de descobrir que o Sonic é punk, né? Porque ele com certeza usa All-Star, aquele tênis vermelho lá, né? Era um All-Star vermelho. A bolinha no tênis e tudo, a estrela ali. Porra. Por que a All-Star não fez, né, cara? Tipo uma propaganda, né, com a SEGA na época, né, pra lançar, porra. Ganharia dinheiro pra caceta, né, com isso. Né? Né, cara? E fora que assim, o Sonic é um personagem que corre pra caralho, imagina. All-Star, é fácil de calçar. Sonic, ele cheirava um pó e saia correndo. Cheirava um pó. Ele era trincado, velho, o Sonic, velho. Cabelo pra cima, mano, porra, fudeu, cara. O cara sai da frente. Antes do Sonic surgir,
O mascote da SEGA era o Alex Kidd, né, cara? Que ele era tipo. Ele era aquele personagem mais fofinho, né? No estilo do Mario, né? E tal. Só que eles viram que, tipo, apesar do jogo ser bom, não deu tão certo assim, né? Cara, mas o jogo era, como tu falou, pode até não ter dado tão certo, mas o jogo era muito bom. Era muito O Alex bom. Kidd era um jogo que tu tinha, tipo, acesso a um telefone na casa dele, cara. Aí tu ia até o telefone e tu podia discar o número que tu quisesse. Daí lá tu discava, tipo, 911 e, cara, ligava pra polícia, cara. Tá ligado? Tu falava, a polícia Antes dava... do GTA, cara. e dava aquele procedimento da polícia. E tu tinha várias respostas possíveis de acordo. Ele tinha um quê já de RPG nisso. É verdade, é verdade. Essa liberdade que você tinha, né, de fazer essas coisas, era uma coisa muito, muito bacana pra época, né? Embora o Master System tivesse tido um sucesso relativo na época, né, eles viram que, tipo, não dava pra competir com o Nintendinho, né? Então lançaram o Sega Mega Drive, né? Ou o Sega Genesis, em 29 de outubro de 88, né? Aliás, o slogan do Genesis era que Genesis does what Nintendo don't, né, cara? Que, tipo, era muito na cara, assim, tipo, a competição absurda que tinham, né, as empresas, né, a Sega e a Nintendo e tal, que era, tipo, quem, né, era o console mais foda, né? Mas depois eles mudaram, né? Welcome to the next level. Aí mudaram e tal. Depois do lançamento do Super Nintendo, inclusive, né? Até que se tornou um pouco mais politicamente correto, né? Porque eles não malharam o pau no... Porque viram que também não dava, né, cara? Assim, Chegou o embora Super Nintendo, né? Foi aquele... depois, tu percebe que os jogos de Nintendo, eles não têm uma velocidade tão frenética quanto os jogos de Sega Genesis, né? Uhum. Eles são jogos um pouco mais estáticos, porém, o visual do jogo é muito superior. Muito mais superior, cara. E o Mega Drive, cara, ele era um console de 16 bits pra competir com o Nintendinho, que era de 8 bits, né, cara? Então, ainda assim, mesmo com a tecnologia superior, né, o Nintendinho conseguia, graças aos títulos, né, cara, fazer frente a essa tecnologia, essa diferenciação que os jogos poderiam ter na época. Tanto que o Battletoads do Nintendinho, como se sabe, foi lançado depois de já existir o Super Nintendo, né? Exatamente, pro Nintendinho, Pro Nintendinho ele foi lançado depois do Super Nintendo. Então, exatamente. assim, o jogo é excelente, um gráfico muito bonito, muito competente a equipe que fez, porque é lindo o jogo. A Nintendo sabia como fazer um jogo. Ainda sabe. E ainda sabe, né, cara? E esse jogo foi feito, vale lembrar que esse jogo foi feito pela Rare, né? A Rare, que é puta empresa foda e tal. Na época, eles, né, eram ícones, né, de gráfico. Sim, a gente vai falar mais um pouquinho adiante dos jogos da Rare e tal, mas o Mega Drive, ele vendeu 40 milhões de unidades, ele vendeu bem, ele não ficou muito atrás do Nintendinho e tal. Só que aí, né, cara, chegou, foi mexer com fogo, né? Foi mexer no fogo, chegou o Super Famicom, que eu considero pessoalmente, a gente tem até aqui em casa, eu e o Thiago aqui, o Super Famicom foi lançado no dia 21 de novembro de 90, né, e vendeu 50 milhões de unidades, né, puta, um sucesso absoluto, né, da Nintendo. E vendeu quase o que o Nintendinho vendeu. Vendeu quase isso, né? E, tipo, poderia ter vendido bem mais, cara, na minha opinião, assim. Não, sem dúvida. Com certeza, no Brasil, ele vendeu muito mais do que o Nintendinho. Vendeu muito mais. É porque a época da década de 90, quando ele foi lançado e tal, foi um período mais curto, né? De tempo até a próxima geração, né? Então, o Nintendinho ficou mais tempo no mercado. Permitiu que fosse vendido mais unidades. Em 94, a Sega tentou estender, né, a vida do Sega Genesis com o Sega 32X, né, que tinha tipo um add-on, né, que você podia estender, né, os jogos, né, ao nível de 32 bits. Mas não deu muito certo, não tinha muito suporte. Tinha o Sega CD também, que foi tipo, que vale falar porque foi um dos primeiros... Um fracasso. Foi um fracasso, né, mas foi um console que mostrou, né, os CDs, né, como uma mídia, né, de jogos também, né, então foi muito bacana isso. Assim, algo que mudava, né, pra quem teve a oportunidade de experimentar o Sega CD, foi que os jogos tinham vídeos, né, tinham cutscenes já. Tinham cutscenes de vídeos, realmente, né. E eram até bacanas as cutscenes. Quem teve a oportunidade de ver os jogos do Sega CD, eu acho que não se decepcionou com os que tiveram, né? É porque não teve quase jogo nenhum. O problema do Sega CD era que, tipo, eles venderam muito
o visual, né? Mas os jogos em si não eram tão bons, né? Mas o visual era realmente impactante, né? Você tinha lá o Super Nintendo, que era um videogame que tinha jogos belíssimos, né? Visualmente eram encantadores, né? Mas o Sega CD tinha porra, né? Vou ver vídeo aqui, né? Vou ver filmes dentro do jogo, né? Tipo, era uma coisa nova. Pode-se dizer que a Sega cometeu praticamente o mesmo erro da Atari, que era preocupar em vender, sem preocupar na qualidade do jogo. Mas Exatamente, essa é uma política que a Nintendo sempre teve. Talvez pela empresa ser um pouco mais velha e já, né? Bem mais velha, né? Elas, né? Por ela ser mais velha, eu acho que ela tinha essa experiência em como vender jogos e não qualquer outro produto. Vender jogos. E eles lançaram, a Nintendo, eu acho que consegue ganhar muito mais dinheiro com periféricos, né, para os videogames do que qualquer outra empresa. Então, mas a Nintendo lançou para o Nintendinho Power Glove, lançou pistolas também, lançou. A Nintendo é rei, né, lançou vários objetos que eram, de certa forma, colecionáveis, né? Aliás, a Nintendo é rainha, né, de lançar esses add-ons, né? Isso vê o fato dela ser japonesa? O japonês, ele tem, né, esse negócio da disciplina dele, que não é segredo pra ninguém e tal. Eu acho que o japonês, ele busca um conceito muito maior, às vezes, sobre determinados jogos e tal, de querer impactar realmente, né? Eles têm essa preocupação, né? Eles diferente não querem só vender. Diferente exatamente do mercado americano, né, cara? Ele se preocupa com quem tá utilizando o produto dele. Exatamente. A verdade é que eles são japoneses, né? Asiáticos, cara. A gente sabe como é que funciona, né? Eles estão fazendo coisas ali que a gente nem consegue compreender direito, né? O Super Nintendo, a gente teve o Super Mario World, né? Porra, pessoalmente... Nós temos aqui, tem que ter, né, cara? Você tem cara, Super Nintendo, eu sou obrigado a falar, não jogou Super Mario World, cara. Por favor. Já sabem, cara. Cara, Super Mario World, cara, é tipo... pra mim o meu Mario favorito, cara. É meu Mario favorito. Tem o Super Mario Bros 3 também, que é foda pra caramba, mas o Mario World, cara, pra mim... Ele é foda, cara. Ele tem tudo que o Mario Bros 3 tinha, né? Introduziu coisas novas, né? E é melhor, cara. Eu sempre conto essa história sobre Super Mario World e, tipo... Quase ninguém acredita, mas assim, eu já fui recordista mundial na época, né? Porque eu tinha uma revista que falou assim, o cara zerou o Super Mario em 12 minutos. E eu peguei bem assim, não, cara, eu né, pelo caminho da estrela eu consigo zerar antes desse cara, eu tenho certeza. E eu zerei em 11 minutos e 25 segundos. Só que depois hoje, recentemente, eu sei que tem recordes muito os japoneses descobriram o YouTube, né, cara? Aí fudeu, né? Os coreanos descobriram o YouTube. Os recordes são outros. Aí funciona outro nível, né? Mas dentro do nível das pessoas normais, né? Do ocidente, né? E tal, você tava bem, então. É verdade. Não tem como não lembrar da trilha sonora fantástica que esse trilha sonora que tá tocando agora, inclusive, aí no fundo. E eu que estou estudando para ser compositor musical, né, não posso deixar de lembrar que o Koji Kondo, que ele é compositor dos grandes sucessos da Nintendo até hoje, né, ele que compõe a trilha do Mario, do Zelda. Aliás, que não tem como não falar de trilha sonora de jogo sem falar de Zelda. Eu acho que a melhor trilha sonora dos jogos Super Nintendo é do Zelda. Também acho. Falando sobre Zelda, tem o Zelda A Link to the Past, cara, que eu acho que pra mim é um dos meus Zeldas favoritos, assim. Eu não sou tão fã de Zelda também, assim como de Mega Man, mas esse Zelda pra mim é um dos que eu mais gostei de jogar. Cara, eu não vou ficar repetindo aqui para as pessoas apertar Alt F4, mas esse jogo aí, ele é perfeito. É o meu jogo favorito de todos os tempos, né? Quem me conhece sabe. Ele não tem, não eu nem lembrava disso, cara. Não tem jogo pra mim melhor do que esse jogo. E assim, eu gosto dos outros Zeldas, mas o Ocarina of Time, pra ti esse aí ganha fácil. Esse é o melhor que tem em todos os quesitos pra mim. O visual dele é muito bonito, muito interessante. Pra mim, assim, a estética toda, né? Principalmente, cara, a trilha sonora dele, eu acho que é a minha trilha sonora preferida de videogame até hoje.
Porra, Eu gostei resposta. de... não, é muito bom. Sensacional. Sensacional, sensacional. Tivemos também ótimos jogos de luta também no Super Nintendo, que foi Street Fighter 2, né, cara? Que tipo, é outro jogo que também que não precisa de apresentações, né? Street Fighter 2 é um clássico de jogos de luta absoluto, junto com Mortal Kombat também, que eu pessoalmente prefiro Mortal Kombat. Mas o Street Fighter 2 é foda. Sabe também que eu prefiro o Street Fighter. E assim, o Street Fighter foi legal que ele foi lançado assim como Mortal Kombat 3, né? Ele foi lançado várias versões. O Super Street Fighter 2, o Super Street Fighter 2X, X, alguma coisa assim, não tem? Teve Super Street Fighter 2 Turbo. Isso que eu quis dizer. Tem o Super Street Fighter World Champion, se eu não me engano. Exatamente. Tantas versões, né? Tantas versões. E todas elas com mais personagens, menos personagens, mais velocidade. Era o mesmo jogo, né? Praticamente, assim, né? Só que adicionava uma coisinha ou outra, um cenário, né? Uns personagens e tal, mas... Uma coisa interessante do Street Fighter e do Mortal Kombat, que foi lançado há vários anos atrás e até hoje continua tendo várias versões que vendem bem. Não teve um jogo de luta que alcançou o nível dos dois. Tem Tekken, né? Tem outros, Tekken, mas né? mesmo assim o Tekken mas eles não são cargo-chefe nesse setor de luta, né? Mortal Kombat e Street Fighter são os mais representativos. Os mais representativos. Pode dizer que quando vai falar em jogo de luta, qualquer pessoa é Mortal Kombat ou Street Fighter. Eu por mais que eu goste mais de Street Fighter, porque eu gosto porque eu jogo melhor, mas quando alguém fala de jogo de luta, o que vem na minha cabeça é Mortal Kombat. Tem que vir, cara. Que teve filme, né? Mortal Kombat. Teve um filme que, na minha opinião, foi mais ou menos... Ele é ruim, mas eu gosto dele. E o segundo, que é uma merda... Muito legal também, né? Aquela trilha do Mortal Kombat. Mortal Kombat! Street Fighter deu muito pano pra manga, né, cara? Com certeza. Várias séries, cara. Foi lançado... Filmes, né? Longa-metragem e tal. Cara, eu lembro muito bem da série Street Fighter Victory. Se eu não me engano, o Felipe assistiu junto comigo. Assisti contigo, pô. Tem aqui até hoje. É muito boa essa série. Muito boa, cara. Eu vou ter que parar de falar sensacional, né? Muito boa essa série, cara. Ela é muito boa mesmo. Muito boa. Ela é, tipo, muito bem desenhada, né? O traço dela é muito foda, né? Porque é um traço de anime, mas ele respeita muito, assim, ele tem uma estética mais própria, né? Mas respeita muito o jogo, né, em si. E eles... Aí que tá... Geralmente... É muito fácil fazer que nem o filme, né? Estragar o produto do jogo. Então, com certeza. Igual o Double Dragon. Double Dragon também. Igual o Double Dragon, é muito comum fazer isso, né? Estragar o conteúdo do jogo pra privilegiar a série e, na verdade, estraga a série porque a gente tá vendo porque gosta do jogo, né? Tá vendo que gosta do jogo e tá vendo que, né, eu vou jogar essa merda, porque, tipo, vou dar Alt F4 nessa série, porque não tá rolando, né, cara? Então, voltando falando da Rare, né, que a gente tinha falado na época do Nintendinho com Battletoads, né, Donkey Kong Country, né, cara? Cara, eu sempre falo, quando eu vi esse jogo, eu disse assim, pô... Puta que pariu! Muito foda. Imaginei a gente no futuro, cara, com aqueles óculos de realidade virtual, sabe? Vendo filmes enquanto a gente jogava. Tipo, como assim filmes? Não, a gente... Eu pensei assim, no futuro os caras vão gravar um filme com um óculos ou com uma câmera na cabeça e, tipo, tu vai poder jogar com o personagem pra qualquer lado com aquelas gravações de tão bom que era o material do Donkey Kong. Tão bem feito que foi feito. O Donkey Kong Country, ele foi o primeiro a apresentar, né, os gráficos pré-renderizados em 3D, né, com os cenários, né, e tal, e os personagens também eram em 3D. Os personagens eram modelados realmente e tal, não era só sprites, né? Eles eram modelados realmente. Então, assim, foi uma coisa muito nova pra época e tal. Os gráficos da Rare são, tipo, absurdos, né, cara? O Donkey Kong Country é um dos melhores jogos do Super Nintendo, né? Teve 3 jogos do Donkey Kong Country. Vale lembrar que eles usaram o mesmo computador que foi usado pra fazer o Exterminador do Futuro 2, pra fazer o... Puta, tem essa curiosidade aí, cara. Porra. Do canal. Foda pra caralho isso, pô. Foi usado pra fazer o Killer Instinct também, que é
Nossa, Killer Instinct também é muito bom. Eu sou uma merda no Killer Instinct, mas eu tenho que admitir que o jogo é foda, cara. O jogo é muito foda. Trilha sonora, cara, desse jogo A trilha sonora do Donkey Kong é muito foda. Muito foda, muito bom, cara. Quando tu desce lá da tua casa e volta, tu tem o estoque de bananas, né? Ah, sim. É verdade, né? E é disso que se trata o jogo. O primeiro jogo se trata disso. É por isso que quando tu mata o chefão, você tem umas bananas gigantes. O mais engraçado é que a Sony tinha um contrato com a Nintendo pra fazer seria a versão Sega CD do SNES, né? Sim, seria o primeiro console da Nintendo que usaria o CD, né, como jogo, né, como mídia para os jogos. Eu não sei o que acabou acontecendo, mas a Sony acabou lançando seu próprio videogame, né, que foi o PlayStation. O PlayStation, cara. O PlayStation, ele foi lançado em 3 de dezembro de 94. Teve mais de 100 milhões de unidades vendidas, cara. Tipo, é unidade... Isso é coisa pra caralho, né, cara? Caralho, cara. Tipo, o videogame nunca tinha tido isso, né, antes, né, cara? Vender tanto assim, né? Até então foi o console que tinha mais vendido na época, né? Eu acho que assim, o PlayStation foi o videogame mais expressivo nessa coisa que eu falei antes também de tipo, quando a coisa é boa, vende muito, né, cara? Claro, ele era um console de 32 bits, né? Era uma próxima geração já, em termos tecnológicos e tal. E o CD, cara, com uma capacidade de armazenamento muito maior, permitiu que jogos maiores, né, fossem feitos e tal, em qualidades muito maiores, jogos 3D e com trilha sonora melhor, qualidade melhor, né, vídeo melhor e tal. Então assim, o PlayStation foi um dos jogos, tipo, divisor de água, né, na geração de jogos clássicos, né, de videogames clássicos, que eram ainda jogos bidimensionais, para os jogos tridimensionais que temos até hoje, vamos ter, né, para sempre, né. Aliás, um dos grandes erros da Nintendo foi ter lançado o Nintendo 64, que tinha um processador de 64 bits, foi lançado em junho de 96, e continuaram utilizando os cartuchos. Tipo, foi uma jogada muito mal da Nintendo nesse aspecto, porque os cartuchos eram muito mais caros, né, de se desenvolver, né, apesar de não ter sido tão bem sucedido quanto o PlayStation, vendeu 30 milhões de unidades no mundo todo, e foi um videogame muito bom. Eu tive o Nintendo 64 assim como o PlayStation, e o Nintendo 64 teve também algumas novidades, que foi a entrada para 4 jogadores, né, que era uma coisa que não tinha antes. O Nintendo 64 também tinha um joystick analógico, né, que o PlayStation veio a trazer depois com o controle DualShock, né. Vou adiantar um pouco aqui o que a gente ia falar, mas eu acho engraçado que o Sega Saturn não deu certo, não se contentando em fazer um videogame que não deu certo, 32 bits, eles pegaram um videogame de 32 bits, esqueceram ele, né, e fizeram logo depois, né, o videogame de 64 bits, que é o Dreamcast. Sega errou de novo. Lançado no dia 27 de novembro de 98, pertinho do lançamento do PlayStation 2, cara. Tipo, foi pra matar, foi um tiro no saco, cara. Voltando um pouco no Metal Gear Solid, né? Como tu falou que eu iria falar, eu vou falar, eu não posso. Tem que falar, você não pode terminar esse programa sem ele falar. Cara, eu não me perdoaria, cara. Eu não podia deixar de falar de videogame sem falar no Metal Gear Solid, cara. Eu acho que não teria como, cara, se não falar sobre, você ia me matar. Se você... Pra mim é igual não falar de Zelda, é igual a não falar de Super Mario, sabe? Pra mim o Metal Gear Solid é o melhor jogo do PlayStation, disparado, não tem. Pra mim é o melhor jogo, né? Óbvio que o mais vendido foi o Gran Turismo 1, mas até o Gran Turismo 2 é melhor do que ele, não há discussão. Agora, Metal Gear Solid nem todo mundo jogou, dá pra ver até pela estatística que ele não foi o mais vendido, mas é um jogo sensacional, ele é perfeito, é um roteiro emocionante, cara, assim, ó. É cinematográfico o jogo, né? Ele é muito cinematográfico. Tu começa, entendeu? Com os créditos, entendeu? O cara falando o que aconteceu e tal. E daí tu tá num armazém, né? E tu tem que driblar, é um jogo de espionagem, tu tem que ir escondido pra chegar num elevador, subir lá na rua, tu tem que ir escondido pra entrar dentro, tu tem que se filtrar, tu tem que ser um espião, o PlayStation também
berço também uma das séries que eu mais gosto, que a gente já falou, que é do Castlevania, Symphony of the Night, que é o meu Castlevania favorito, apesar do Super Castlevania 4 do Super Nintendo ser muito foda. O Symphony of the Night pra mim é o meu favorito. A trilha sonora do jogo é foda pra caralho, você tem que jogar esse jogo também. Se você gosta de jogo de plataforma e tal, é muito foda. O jogo é lindo, apesar de ele ser um jogo 2D, né, bidimensional. Ele usa muito bem os gráficos do PlayStation e tal, então tipo, é muito foda o Symphony of the Night, tem que jogar. Outro jogo também que tipo, não tem como a gente não falar, se trata de PlayStation, é o Final Fantasy VII, né, que é um dos que mais venderam o console, né, as pessoas choram por um remake dele hoje em dia. Eu gosto do 7, eu gosto mais do 8, mas o que eu mais gosto é o Final Fantasy Tactics, que é tipo, é pra mim o melhor jogo do Final Fantasy da história. Não tem um jogo melhor, é um jogo completamente diferente dos outros, apesar de que tem os Tactics pra Game Boy Advance também, mas esse jogo é muito foda, tem que jogar Final Fantasy Tactics, vale muito a pena também. Uma série que acho que não foi falada, que é a série do Crash. Crash Bandicoot, cara. O Crash é um jogo que acho que quase todo mundo também jogou e era muito louco, velho. Não sei o que era aquele jogo, velho. Era uma viagem do cara. Era uma viagem. Mas porra, era muito obrigado. bom. Porra, obrigado. Obrigado mesmo, Thiago. Também era um outro jogo que eu não podia deixar passar. Ainda bem que tu lembrou, cara. Como eu poderia passar sobre PlayStation 1 sem falar de Crash Bandicoot, cara? É jogo perfeito. O videogame é o mascote do PlayStation, né? Quem jogou sabe, o PlayStation 1, o mascote era o Crash. Ele era um jogo muito bom, muito... Porra, era difícil pra cacete, conservava aqueles valores que tu tinha dos jogos antigos, né, cara? Os jogos de Nintendo antigo. Tu tinha aquela mesma ideia de jogo de plataforma, inclusive, plataforma 2D, né? Que era de tipo pular em cima dos negócios, né? E né, pular por cima dos obstáculos. Ele tinha muito disso. Uma outra série também que a gente não pode deixar de falar do PlayStation é Tomb Raider, né, cara? Que pegou, né, do Pitfall, né, que foi um jogo de aventura, né, de estilo Indiana Jones, né, de se encarnar o Indiana Jones ali e tal, e Lara Croft, né, um personagem uma gostosa, né, peituda e tal, por que não, né? Então, isso me lembra uma coisa, Felipe, como os videogames foram trazendo os personagens de dentro do videogame pra fora pra vida real, e tu, antigamente, fazia o contrário, tu entrava dentro do jogo, né, no caso Donkey Kong, né, tu conseguia já virtualizar lá dentro do videogame, né? Tipo, tu como um personagem daquele mundo. O que esses jogos como Tomb Raider, Metal Gear Solid fizeram foi de tipo trazer o personagem, tu consegue imaginar um mundo onde existe uma Lara Croft. Tu consegue imaginar eles nesse mundo onde a gente vive. Em 4 de março de 2000 viria a bomba dos consoles, cara, com o PlayStation 2, que foi o console simplesmente mais vendido de todos os tempos. Ele tem mais de 150 milhões de unidades vendidas até 31 de janeiro de 2011. Ele é produzido até hoje e tem jogos que são produzidos para ele até hoje, cara. O PlayStation 2 é um dos consoles mais fodas, assim, apesar de eu achar o Super Nintendo muito, muito foda e tal, é o meu console favorito, é o console mais foda, mas o PlayStation 2 pra mim, chega bem perto ali do Super Nintendo, cara. Eu lembro que no começo do PlayStation 2 entrei numa locadora e aconteceu exatamente isso que tu falou. Eu entrei numa locadora para alugar minha fita de Nintendo 64, né? E eu vi exatamente isso que tu falou, assim, porra, os caras estão jogando, aquilo ali parece um jogo de verdade, que droga, né? Só que depois de ter mais contato, eu pagava pra jogar na locadora o PlayStation 2, eu tive o desprazer de jogar jogos que não eram tão bons, né? E embora eles não fossem nada bons, eles tinham gráficos ótimos. O que isso me deu a impressão? De que nessa nova geração de videogames, os gráficos podiam ser bons e a história não. O que não acontecia nos jogos anteriores era isso, né? Os jogos com gráficos bons geralmente eram os jogos com histórias boas. Geralmente eram, né?
eram jogos mais caprichados. Agora não, é fácil fazer gráficos bonitos. Então vamos fazer um monte de gráficos bonitos vazios, né? Com É, o poucos. que é a coisa do momento, chamar a atenção pelo gráfico, e não pela jogabilidade. É aquela coisa do Sega, né, que teve no começo da década de 90, né, é meio que um ciclo, né, voltando, mas como as coisas no campo do videogame acontecem tão rápido, né, são tão breves, né, as mudanças de geração, que voltou, né, a acontecer com o PlayStation também, né, com essa propaganda do gráfico. A Nintendo, depois do sucesso do PlayStation 2, lançou o GameCube em 14 de setembro de 2001, que foi um console bom, mas não teve títulos tão expressivos assim. Teve um Zelda, que é o Zelda Wind Waker, né? Windmaker. Windwalker. Windwalker, alguma coisa assim, que eu não joguei, mas que ele tinha uma estética até bonita de cel shading e tal, que eu achei muito bacana. Mas o GameCube, eu pelo menos não conheço muitos títulos de GameCube. Eu tive a oportunidade de jogar apenas umas 2 vezes só, mas perto do Sony, PlayStation 2 e o Xbox, que viria um ano depois, acho que a Nintendo meio que se perdeu aí. E se achou de novo no Wii. Sim, eu acho, porque é aquilo que tu falou, essa geração dos videogames, a geração do PlayStation 2, né, vamos dizer, porque o PlayStation 2 ainda é o ícone dessa geração, ela passou muito rápido. O Xbox foi um console que não começou tão bem, né, mas hoje é absolutamente... Conseguiu quase chegar perto da Sony, sim, graficamente. Só chegou perto, assim, tal, mas não tinha títulos muito bons também. Ele foi meio que a SEGA, né, da época, né, e tal. Assim, tava meio que tentando se acertar, mas que se acertou, né, diferente da SEGA. Então, o Xbox tinha um poder de processamento muito bom, que era uma parceria da Microsoft com a Nvidia, e o PlayStation 2 era o mais potente. O GameCube ficou meio por fora por causa disso. O GameCube novamente é a mesma coisa da Nintendo de sempre, né? Que continuou agora com o Wii, que é de apelar para os títulos consagrados. Isso é normal e até acho bom que eles mantenham essa tradição dos jogos bons. Esses jogos têm que ser bons, né, cara? Porque o problema que tem acontecido com a indústria de games hoje é isso, de lançar um monte de porcaria, né? E nós, fãs de games, queremos coisa boa. Voltando, inclusive, no que aconteceu com a Atari. Você vê que as coisas da indústria dos jogos são muito cíclicas, né? Parece que as pessoas não aprendem, né, com os erros dos outros no passado, né? E continuam cometendo os erros. Às vezes não enxergam os erros, né? Acho que esse que é o problema maior. Até porque é muito mais difícil fazer do que falar, do que observar, do que criticar. A gente sabe disso. Nós sabemos que não é fácil agradar todo mundo. Talvez igual a gente escolhe de um remake que aconteceu que possa ter sido ruim, mas tem muita gente que fala, nossa, como o jogo ficou muito bom. Mas é esse que é o problema, né, Thiago? A gente tem visto poucos remakes, a gente gosta de remakes, a gente gosta de rever aquelas ideias boas, né? Só que a gente quer qualidade. O público de games é exigente tanto quanto, né, o público de qualquer outra mídia é exigente com aquela mídia, né? Talvez até mais, como eu disse. Eu acho que o pessoal de games, eles realmente exigem muito do produto. Então estamos aí, né, hoje com o PlayStation 3, o Nintendo Wii, que agora vai sair, o Wii U, né, e o Xbox 360, que são ainda a geração atual. A gente vai falar sobre esses jogos e sobre esses consoles e outros programas e tal. Vamos esperar um salto, né? Provavelmente quando lançarem essas novas tecnologias aí, essas novas gerações, etc e tal. A gente sabe que tipo muitos jogos ficaram de fora, né, nesse episódio piloto, né, nosso. Mas a gente tentou pegar os mais icônicos, né, os que a gente gosta também, né, principalmente, os que a gente teve mais experiência, mas a gente vai poder falar muito sobre eles com mais detalhe. Vamos falar sobre outros também, outros episódios e tal. Esse episódio foi uma pincelada pelas eras, né, dos videogames e tal. É isso aí, galera. A gente vai acabando esse Alt F4. Muito obrigado. Desculpa qualquer vacilo, né? Que vacilamos em algumas coisas, a gente tá ciente disso. Não, sem problema.
Mas, né, se gostou, manda um e-mail, vai lá, fala com a gente. Se não gostou, nos manda seu e-mail. Talvez a gente faça você gostar em outro episódio. A gente quer melhorar, né, afinal de contas, né? Então manda pra gente críticas construtivas aí e tal. A gente quer tá mostrando um episódio bacana pra vocês. É o nosso primeiro episódio, com certeza daqui a uns anos a gente vai olhar pra isso e vai falar, puta que merda, né? Como é que a gente fez aquilo? Mas tá aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. E Alt F4. Fala aí, Thiago. Alt F4.